Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde, é o Pastor Júnior. Hoje é dia 29 de setembro, já estamos quase chegando em outubro de 2020 e essa é mais uma edição do Pão das Três. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou num horário aqui, num lugar um pouco diferente. A gente está fazendo algumas coisas aqui em casa para poder deixar o pedreiro trabalhar aqui. O Queiroz está com a gente aqui. O Queiroz é conhecido de quase todo mundo que participa da live aí, né? Ele está aqui fazendo alguns trabalhos para a gente aqui. E aí, para deixar ele trabalhar lá um pouquinho lá mais à vontade, eu vim aqui para o fundo da casa, tá bom? Deus abençoe, estou vendo aí o pessoal entrando. Hoje eu estou usando a câmera da frente aqui também, que eu tô sozinho aqui também. Além de eu estar em outro lugar, eu estou sozinho. E é interessante que eu estou usando aí a câmera frontal. Eu acho que pela primeira vez, desde que a gente começou o Pão das Três, eu estou conseguindo enxergar a carinha de quem tá trabalhando aí, dando boa tarde aí, a Gisele, a Cida, a Silvia. Não vou falar o nome de todo mundo não, tá? Não vou fazer chamada não, porque senão a gente vai alongar muito o nosso encontro. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho até que eu vou começar a fazer assim, viu, irmãos? Dar um tom mais pessoal pra gente aí, né? Parece que a gente está mais integrado. Estamos pregando na igreja, gravamos vídeos aí por tantos meses lá, só a gente e o pessoal de imagem e som. Agora a gente está com a equipe um pouquinho maior lá gravando, mas é ruim, viu? Ver o templo vazio, lembrar dos irmãos ali, a gente está ali na frente, a gente quase decora o lugar onde os irmãos costumam sentar e dá saudade. Aí olhar aqui as carinhas de quem está participando aqui é bem legal, tá? Deus abençoe a vida de todos vocês, como a gente sempre faz. Dá uma compartilhada aí no vídeo também, abre uma sala de vídeo aí, compartilha com seus contatos. Eu também faço isso, viu? Outro dia perguntaram pra gente se a gente assiste as lives, a gente assiste as nossas, a gente grava, depois assiste, a gente assiste. E a gente também compartilha as lives aí, quando é o pastor Israel, quando é o pastor Márcio, eu compartilho também, tá bom? Façam isso que é para bastante gente poder participar. Hoje a gente vai cantar um cântico mais no final. Vamos orar, vamos compartilhar aqui um trecho da palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um texto aqui do apóstolo Paulo e quero comentar um outro também. Hoje a gente acordou com vários motivos de oração, né? Eu tava aqui pensando, a gente acordou aí com o Beto voltou para o hospital, a gente recebeu a notícia aí, já está compartilhado aí em alguns grupos que o pai da Jéssica vai passar pela cirurgia hoje, graças a Deus. A gente tem uma notícia triste, eu não sei como é que está a situação, vamos acompanhar, mas já estamos orando por isso. A gente fica preocupado também, né, com a queda da Vanusa, a gente não sabe bem qual é a situação dela, eu sei que o Peter já socorreu, acho que logo a gente vai ter informações. Tô vendo aqui a Darcy, oi Darcy, tô vendo a Tata tá com a gente também, boa tarde para vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Acho que eu vou gostar dessa experiência, viu, de estar enxergando melhor vocês aqui. Mas vamos orar, não vamos perder o foco aqui não, vamos orar e vamos buscar a presença de Deus aí para o nosso Pão das Três dessa tarde. Vamos orar, irmãos, vamos fechar os olhos aí, ora comigo aí. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um Pão das Três, obrigado a Deus por mais este momento, a Deus, tão especial que o Senhor nos dá no nosso dia, para estar com os nossos irmãos, buscando, ó Deus, a Tua presença, lendo um pouco, ó Deus, da tua palavra, e também, ó Deus, orando, intercedendo pela vida, Pai, de todos os irmãos que participam conosco agora, que verão esse vídeo, ó Deus, em outro momento, que todos possam ser abençoados, possam ser enriquecidos, ó Deus, possam ser edificados através, ó Deus, de todos os encontros que a nossa igreja tem realizado virtualmente. Continua, Pai, nos guardando, nos protegendo, derramando sobre nós, ó Deus, as Tuas bênçãos, ó Pai, e não porque merecemos, ó Deus, mas porque sabemos que o Senhor é bom, ó Deus, e que a Sua misericórdia, ó Deus, é muito grande. Temos tantos irmãos, ó Pai, da nossa igreja, precisando nesse momento de consolo, de apoio, de ajuda, precisando, ó Pai, da Tua mão protetora, precisando, ó Pai, de uma bênção, de um direcionamento do Senhor, e peço que o Senhor possa atender, ó Pai, a necessidade de todos os nossos irmãos. Fique conosco, ó Pai, durante todo esse encontro, derramando, ó Deus, também, ó Deus, a Tua sabedoria sobre a vida de todos nós. Muito obrigado, nós oramos, ó Deus, e te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Amém? Acho que eu vou cantar um cântico agora. É um cântico bastante conhecido, né? Grande é o Senhor. É isso aí. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Isso é uma coisa que nós crentes acreditamos, né? Pelo menos eu creio. Eu creio na soberania divina. Eu creio no controle, né, total de Deus sobre toda a criação, sobre tudo que existe. E creio também que Ele tem cuidado e tem nos abençoado. Hoje, como você viu aí, a gente vai falar um pouquinho de viver para Cristo. Eu vou basear a nossa reflexão dessa tarde, aqui do nosso Pão das Três, em Gálatas 2:20, mas eu vou querer ler também Filipenses, capítulo 1, tá? Verso 20, 21. No momento adequado, eu vou pedir para os irmãos abrirem para a gente dar uma pensada, tá bom? Então vamos orar, vamos buscar aí a presença de Deus, vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, porque neste momento, ó Pai, vamos buscar a Tua presença através da Tua palavra, querendo, ó Deus, ouvir, ó Deus, a Tua voz a falar conosco. Nos abençoe, ó Pai, através do texto que vamos compartilhar nessa tarde, a respeito de alguém que foi tão usado, ó Deus, pelo Senhor, e que, ó Deus, nos deixou, ó Deus, pela ação do Teu Espírito na vida dele, este texto, ó Deus, tão desafiador e tão marcante na carta aos Gálatas. Fique conosco, ó Pai, durante a nossa reflexão, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Vamos lá então para Gálatas 2:20. Depois a gente vai abrir também Filipenses capítulo 1. Eu não sei se vocês lembram, mas recentemente numa das nossas campanhas, eu não estou com isso aqui de memória, eu lembrei disso agora. Esse texto até fez parte das nossas reflexões, né? Gálatas 2:20. Vamos dar uma olhada nele hoje. É um texto tão marcante que é lógico que eu não estou dispensando a leitura bíblica, né? A minha ideia não é essa, mas é um texto suficiente. A gente lê o versículo, só um versículo, e ele já é capaz de falar com a gente. Você sabe que uma vez eu peguei nos cultos de quarta-feira, mas não foi aqui na Vila das Belezas.
Foi lá no Jardim Porã, isso já faz bastante tempo. Eu preguei um trecho desse versículo em, eu não sei quantas quartas-feiras deram, de tão rico que ele é. O primeiro foi, já estou crucificado com Cristo, eu falei a respeito disso, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, deu um outro trecho. E a vida que agora vivo na carne é outra, vivo na fé no Filho de Deus é outro, o qual me amou foi outro e se entregou a si mesmo por mim. Daria para a gente ficar aqui, ficar dias comentando um versículo desse por causa da riqueza que ele tem, da quantidade de referências que ele traz para a gente. Então, mas hoje a gente não vai fazer isso, tá? Também não vou ficar aqui vários pães das três tratando disso, apesar que às vezes a gente faz, né? Tratar vários livros da Bíblia, sequências, versículos. Eu gosto de pregar às vezes até em passagens longas e tudo, mas hoje vamos ficar aqui com Gálatas 2:20. Vamos ler de novo? Eu já li, mas vamos ler o texto direto agora. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu fiquei pensando o que leva uma pessoa a escrever um texto desse. Quem gosta de escrever sabe que muitas vezes você escreve debaixo de inspiração, às vezes você escreve debaixo de transpiração, né? E a inspiração que eu estou falando é a inspiração de estar emocionalmente bem, ligado no assunto. No caso do apóstolo Paulo, não é essa inspiração, é a inspiração do Espírito Santo mesmo, do próprio Deus, de trazer um texto desse. Então é uma pessoa que estava ali muito, muito firme na presença de Deus, vivendo de verdade para Deus, não tinha nada na vida... Opa, alguém colocou, Pastor Márcio, obrigado, foi Missões Nacionais 2019, então está fazendo um ano. Vamos aproveitar para comemorar, então, obrigado. E alguém realmente assim nas mãos de Deus, sendo cuidado por Deus, tratado por Deus, e ele tem aquele momento, e o Espírito Santo, então, o leva, o conduz, não é? De um modo aqui ilustrado, né? Toma Paulo pela mão, ele não foi lá literalmente, pegou Paulo na mão e fez Paulo escrever um texto tão precioso assim. Então é aquele momento em que ele está olhando para si mesmo e dizendo assim, eu não tenho vida própria mais. Aliás, tem tanta gente que reclama, né? Estou sem vida própria. O cristão, quando a vida dele é dominada por Cristo, ao invés de ser uma reclamação, é um motivo de louvor e de adoração e de inspiração para a vida de outros. Eu não tenho vida própria mais, a minha vida pertence a Cristo e Ele faz da minha vida o que Ele quiser. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Só que ele usa palavras mais marcantes, né? Mais duras. Ele fala, estou crucificado. Então, a cruz era uma vergonha naquele tempo, e Paulo não tem vergonha de dizer que ele tá crucificado com Cristo. É até aquela referência que muita gente traz, a gente sempre traz também, que quando a gente fala do Evangelho, a gente fala da graça, das bênçãos e das maravilhas, mas a gente tem que falar da cruz também. O cristão foi chamado para ser crucificado mesmo. E isso não significa apenas ser perseguido pelos inimigos, pelo diabo, de ter que lutar contra o pecado, mas também no sentido de se igualar a Cristo. Quando nós somos crucificados como Cristo foi, e lá ele estava, o que ele fez ali na cruz? Se entregando pelos pecadores miseráveis que somos nós e fazendo a vontade plena de Deus. Jesus é o maior exemplo de autoesvaziamento e de autonegação. É curioso. Por isso que ele pode exigir isso da gente, essa entrega irrestrita. Ele pode exigir da gente que a gente vá para a cruz com ele, porque ele fez isso, ele é o nosso exemplo. Aí Paulo fala, vivo não mais eu. Quem era o apóstolo Paulo? Era um fariseu, era um homem da lei, era um homem que tinha talvez uma carreira promissora. Ele abandonou tudo isso, ele abandonou aquela vida, uma vida que ele passou uma vida inteira construindo, para ser um grande rabino, um grande doutor da lei, largou tudo aquilo para viver para Cristo. Então vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, aí essa vida na carne aqui, né? Não é a vida na carne no sentido da vida entregue ao pecado, mas aqui da vida material, dessa vida presente, da vida nessa era. A palavra carne na Bíblia ela tem diversos significados, alguns positivos, outros negativos, outros neutros. Neutro no sentido de falar, e toda a carne verá, quer dizer, todo ser humano verá, não é? A gente tem o sentido das obras da carne, aí já é uma coisa ruim. Aqui o apóstolo Paulo não está falando que está na carne,
Ele está falando que está vivo. Ele está falando que no presente momento, estou aqui agora e a minha vida, essa vida aqui presente pertence totalmente a Cristo. E ele fala, ele até explica por quê. Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. E olha que coisa interessante, né? Aquelas coisas tão bonitas do Evangelho. Olha, preste atenção. Ó, ele se entregou, no caso a Deus, e se entregou por nós e no nosso lugar, para que nós nos tornássemos dele. Vocês já pararam para pensar nisso? É uma coisa tão bonita do Evangelho, tão preciosa, que a gente tem que parar para pensar e refletir a respeito dela. Cristo entregou a sua vida a Deus e ele entregou a sua vida também ao nosso serviço, porque ele nos serviu. Quando ele foi para a cruz, a gente está lá e ele foi lá e se colocou lá no nosso lugar, para que nós fôssemos dele. Não é que ele está fazendo uma troca, é que isso é algo natural. A gente pode até fazer uma comparação com uma das metáforas que mais se aproxima. Ela não é igual, ela se aproxima do relacionamento da gente com Cristo. Sabe qual é? É o casamento. É o casamento. Casamento é a coisa que Deus usa para comparar o relacionamento dele com os seus. E quando é que um casamento dá certo? Um casamento dá certo quando um se dá para o outro, quando um aprende a viver a vida do outro e servir o outro. Aí o casamento dá certo. Eu já falei para vocês várias vezes que eu não sou um cara muito romântico, né? O meu aconselhamento nunca vai ter dê flores para sua esposa, leve a sua esposa para jantar. Nunca vai ter isso, né? Vai ter assim, lave a louça da janta, né? Se sacrifique pela sua esposa. É mais ou menos assim que eu entendo que deve ser o amor. Porque o modelo é o próprio Cristo, né? É lógico que ele nos dá bênção, nos dá alegria, mas a gente tem comunhão com ele porque ele morreu no nosso lugar, porque ele se sacrificou por nós. Por isso que quando às vezes alguém me pede a definição de amor, eu já dei a definição de amor para vocês pelo menos 2 vezes, é lógico que é uma coisa minha. Amor é uma coisa que dói na gente. Por que dói? Dói porque dói mesmo, a gente sente isso, e porque o amor sempre é algo que nos causa uma dor, uma perda. A gente sempre deixa de ser um pouco da gente, a gente deixa a nossa vontade, só que a gente faz isso voluntariamente e querendo. É aí que 1 Coríntios 13 vai fazer sentido, é aí que a vida de Cristo vai fazer sentido. Porque pensa comigo, para que Cristo tinha que morrer por você e por mim? Não é? Podia ter condenado a gente e ele não ia estar errado de fazer isso. Olha toda a rebeldia que a gente apresenta em relação a Deus, até sendo crente muitas vezes. Até sendo crente, já tendo aceitado Jesus, sendo membro de igreja, tendo uma vida até honesta, que as pessoas até olham para você e falam assim, poxa, fulano tem umas coisas tão bacanas. A gente ainda assim é rebelde contra Jesus. Então, por que ele morreu por nós? Se não é por esse sacrifício de amor, de entrega e dessa voluntariedade toda de Jesus. Por isso, num certo sentido também, eu acho que amor é uma coisa que não se explica, né? É uma coisa que a gente não tem que ficar gastando muito tempo de explicar. Para você, não fale sobre amor, ame. E também receba todo o amor que Jesus Cristo tem por você, porque ele perdoou os seus pecados e podendo e tendo direito e estando totalmente justificado de poder destruir sua vida, ele decidiu te salvar e decidiu te abençoar. Paulo, com certeza, irmãos, está com todos esses pensamentos na cabeça quando escreve um texto desse. E a única coisa que ele pensa em fazer é viver plenamente para Cristo. Para ele não existe outra vida fora de Cristo. E como eu estou falando um pouco hoje a respeito da vida de Cristo, do sentido da vida e tudo mais, o apelo que um texto desse traz para o nosso coração é exatamente o apelo do sentido da vida. Ou seja, para que a gente está aqui? A gente não está aqui para ser feliz, a gente não está aqui para ter grandes conquistas, ainda que seja possível a gente alcançar um bom nível de felicidade, ainda que a gente possa acumular muitas conquistas na nossa vida, e eu acredito que Deus vai cooperar para isso, mas uma vez que a gente foi chamado por Deus, a gente foi chamado para viver para Cristo. E só vivendo nele é que a nossa vida realmente tem sentido. Viver para Cristo obriga a gente a abrir mão das nossas vontades, de fugir dos nossos defeitos,
de ficar correndo atrás do vento. Viver para Cristo obriga a gente a olhar para as coisas que são do alto. Viver para Cristo nos obriga a ter uma vida de seriedade, ter uma vida de compromisso, a ter uma vida de trabalho, a ter uma vida de serviço. E é engraçado, sempre que eu penso em todas essas coisas, eu penso sempre em alegria, felicidade e bênção, sempre como efeitos colaterais da vida com Cristo. Né? Você sabe o que é efeito colateral, né? Eu sei que tem gente aí que conhece muito mais do que eu, do que isso. Se eu estiver errado, depois você me corrige, mas geralmente o efeito colateral é um efeito muitas vezes ou indesejado ou inesperado de uma medicação ou de um tratamento que você tá fazendo. Eu coloco aqui felicidade e alegria como efeito colateral, não como uma coisa ruim, mas como coisas que advém do nosso relacionamento com Cristo. Então olha como é que essas pessoas se enganam hoje. Elas vão atrás de felicidade, elas vão atrás de bênçãos, vão atrás de realizações, mas não estão procurando Cristo. E até sem pensar nas coisas que o nosso relacionamento com Ele pode produzir de bom na nossa vida, porque, assim como Paulo, o que a gente tem que aprender a procurar é viver para Ele, é estar crucificado com Ele, é viver essa vida na carne totalmente tomado e controlado e guiado e orientado por Ele. É isso que eu queria deixar hoje. Essa mudança, irmãos, de pensamento, ela realmente muda a vida da gente. É só a partir desse relacionamento de verdade, em que a gente entrega a vida da gente para Jesus, que as coisas na vida cristã elas começam a fazer sentido. E fazer sentido, mais uma vez, não é alegria, felicidade, plenitude, um monte de realização, mas a certeza, como o apóstolo Paulo, de que ele está vivendo para Cristo. Olha o que esse texto hoje está dizendo. Vivendo para Cristo. Qual o significado da vida do apóstolo Paulo e que ele transporta para a gente? Ele quer ensinar para a gente que o sentido da nossa vida é Cristo, é viver para Cristo. Aí eu disse que a gente ia ver Filipenses, né? Dá uma viradinha aí em algumas páginas, se você está me acompanhando, e vamos dar uma lida em Filipenses, capítulo 1, o versículo 21. Vamos ler só o versículo 21, que é um versículo bem famoso, também bem conhecido. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É lógico que o apóstolo Paulo aqui nesse texto não tá fazendo aqui uma apologia à morte ou a qualquer outro tipo de coisa, mas é porque ele sabe que quando o crente morre, ele morre para estar direto, para viver para sempre para Cristo, para estar na presença de Cristo. E é à luz disso que ele vem. Então olha que interessante, só para a gente fechar a nossa meditação. Ele fala então que ele está crucificado vivendo para Cristo, para que depois de morto ele possa viver eternamente para Jesus. É isso, irmãos, que eu queria deixar hoje. É uma passagem tão bonita. A gente está aí um ano depois, o pastor Márcio falou para a gente aí, né? Um ano depois, lembrando desse texto e pensando nesse texto. Eu pensei nele também à luz de todas as coisas que estão acontecendo aí em termos de pedido de oração, vendo aí irmãos aí passando por sufocos aí nesses dias, com familiares precisando de oração. E eu pensei assim, meu Deus, como é importante, né? A gente entender que a gente tem o cuidado de Jesus, que a gente vive para Ele, e saber que a nossa vida de fato está sendo guiada por Ele, e que a gente não está pondo resistência, a gente não está resistindo à vontade de Deus, a gente não está brigando com Deus, a gente não está tentando fazer algo diferente da vontade dEle, e aí o nosso coração pode se tranquilizar e saber que tudo o que acontece pela vontade dEle. Então, vamos aproveitar isso, né, esse mesmo espírito de oração, para a gente lembrar dos nossos pedidos aí, tá? Eu estou com duas listinhas aqui. Vamos lá. Então, hoje a gente teve a Vanusa, né? Eu já falei da Vanusa, que caiu, foi uma queda bastante preocupante. Eu não sei como é que tá, depois a gente vai tentar se informar aí. A Vanessa ficou de atualizar a gente também. Vamos orar pela vida dela, tá? Foi uma queda bastante grave. O pai da Jéssica, e aí é uma notícia boa, mas é uma bênção, mas é também um motivo de oração. Hoje ele vai passar pela cirurgia, não sei até se a cirurgia já aconteceu ou está acontecendo, não sei.
nos atualizar, mas vamos orar por isso. O Beto, não sei se o Beto está vendo a gente, provavelmente não, ele foi hospitalizado de novo, né? Então tá assim, às vezes vem um pão das 3, ele está em casa, vem o outro pão das 3, ele foi hospitalizado. E novamente com problemas cardíacos aí bastante sérios, o coração dele está bem fraco, o Beto precisa bastante das nossas orações, principalmente para as questões espirituais, emocionais, porque não é fácil não, irmãos, não é fácil não. Pouca gente da igreja o conhece, ele nunca foi à nossa igreja por questões muito óbvias, a doença dele é bastante debilitante, tem a ver com imobilidade, com problemas cardíacos, com tratamentos severos, com muita dor. Mesmo assim, ainda é uma pessoa que me impressiona, ele nunca reclama, ele fala que a situação está difícil, e são duas coisas muito, muito diferentes, né? Se alguém perguntar para você, e as coisas estão difíceis, está uma luta, isso não é reclamar, né? Isso não é reclamar, isso aí é enxergar a realidade. E ele é assim, é bastante positivo, né? E ele tem orado bastante a Deus, ele é um crente em Cristo Jesus, e a gente pede a Deus que ore. Eu queria agradecer também, é uma coisa assim, que tem muito a ver com a igreja, que foi um menino que eu conheci através da igreja da Vila das Belezas, através do João Paulo. O nome dele é Wendel. Eu tô até aqui me questionando por que eu nunca falo do Wendel nas nossas... Às vezes, né? Tem que falar, acho que a gente tem que orar bastante pela vida dele. Mas depois de muito tempo o Wendel conseguiu um emprego, gente. Que bênção. Vamos agradecer pela vida do Wendel. Eu sei que algumas pessoas da igreja conhecem. É um menino que trabalhava com o João Paulo. E aí a gente fez uma amizade. A gente tem uma amizade muito forte, eu e o Wendel. E a gente trabalhou, lutou bastante. Ele conseguiu um emprego, gente. Registrado, está trabalhando, está feliz, está contente. Estava com uns problemas com a documentação, conseguiu acertar. E está lá, tocando a vida dele. É um menino batalhador. E é um menino que tem uma amizade com a gente. Então vamos orar aí pela vida do Wendel, pela vida da família dele, tá bom? É um menino também que vive muitas dificuldades, mas é um guerreiro. Ele tem um propósito de ter uma vida boa, de ter uma vida honesta, de trabalhar, de ter um futuro diferente da maioria dos meninos da geração dele. Se eu contasse aqui as histórias para vocês ficariam chocados, né? As coisas horríveis que ele já presenciou e já viveu. E você vê a bondade de Deus conduzindo a vida dele ali de uma forma completamente diferente. E Deus tem me dado aí a alegria de testemunhar isso, né? De poder ver e participar. Então, é uma alegria para mim também saber que ele tá trabalhando, né? Nós estamos compartilhando a alegria desse momento aí, tá? Além disso, a gente tem a irmã Rosa, né? Ela hoje falou da irmã dela, que é a Eti, que começou a apresentar melhoras, mas ainda continua precisando das nossas orações, então vamos continuar orando pela Eti. A Ruth tem a questão da prima dela também, que a gente tá orando sempre, né? Intercedendo sempre. A gente continua orando pela vida da Deudina também, da Maria Fernanda, né? Que é uma situação que vai precisar de um tratamento, aí, de um cuidado, vamos orar por isso. E os pedidos aí a respeito dos profissionais de saúde, desse período difícil que a gente tem vivido aí com os nossos governadores, tá bom? Mas hoje eu não vou conseguir acompanhar aqui se alguém fez pedido, tá? Porque eu tô acompanhando aqui sozinho, tá? Mas depois, se tiver, a gente vai orar, tá bom? A gente vai lembrar, se for algum pedido que merece ir para a nossa lista aqui, que é alguma coisa que vai levar mais tempo, né? Merecer nesse sentido, né? Para colocar na lista para orar por mais tempo, a gente vai ter prazer de acrescentar. Vamos orar então? Quero convidar você mais uma vez aí, feche seus olhos e ore comigo aí de onde você estiver. Vamos interceder pela vida dos nossos irmãos que estão aí vivendo lutas, pelos pessoas que são próximas da nossa igreja também, parentes de irmãos da nossa igreja, e vamos orar. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais esse momento especial que o Senhor nos dá, onde o Senhor nos permite, ó Pai, entrar na Tua presença com a Tua igreja reunida nesta live, para interceder pela vida de irmãos, de familiares e de amigos. Nessa tarde nós colocamos, ó Deus, a vida da Vanusa, ó Pai, nas Tuas mãos, que sofreu uma queda, ó Pai, bastante grave de manhã.
Sabemos, ó Pai, das complicações, mas queremos, ó Deus, a Tua misericórdia, queremos a Tua paz, ó Deus, e o Teu cuidado sobre a vida do Peter também, dos meninos, a vida da Vanessa também, de todos os familiares, ó Pai, e pedimos que o Senhor tome conta dela, recuperando, ó Deus, e a ajudando. Pedimos pela vida do seu Edinaldo, que é o pai da Jéssica, que vai passar, ó Deus, ou já passou, quem sabe, por uma cirurgia. Te agradecemos porque o dia chegou e colocamos, ó Deus, nas tuas mãos a vida dos médicos e pedimos por sua recuperação, ó Deus. Tem misericórdia. O Beto, ó Deus, mais uma vez está hospitalizado, com problemas, ó Deus, cardíacos, ó Pai. E além disso, ó Deus, ele tem demonstrado bastante preocupação e cansaço, ó Pai, nos últimos dias. E eu quero pedir que o Senhor, ó Deus, cuide da vida dele, do seu coração, fisicamente, espiritualmente, e dos seus pensamentos, da vida dos médicos e também dos seus familiares. Eu te agradeço pelo emprego do Endel, ó Pai, o emprego registrado que ele conseguiu, a alegria que acompanha o coração dele, e que ali ele possa crescer, se desenvolver, ó Deus, e conquistar os seus projetos e alcançar os seus planos. Te agradeço pela vida da Ed também, que está se recuperando, e que o Senhor continue cuidando, abençoando, ó Deus, a vida dela. A vida da prima também da nossa irmã Ruth, que passou por uma cirurgia, ó Deus, de amputação. E também oramos, ó Deus, pelos problemas de saúde, ó Deus, que ela ainda tem. E enfim, ó Deus, que o Senhor possa cuidar, ó Deus, de sua alma, possa, ó Deus, cuidar de sua vida. Obrigado pela vida, Pai, dos nossos irmãos também. Há muitos irmãos, ó Deus, enfermos, passando por tratamentos longos na nossa igreja. E eu quero te agradecer pela vida deles, ó Deus, porque temos visto na vida de cada um deles, ó Deus, a tua graça e também a tua misericórdia. Eles não têm desistido, eles não têm desanimado, eles têm, ó Deus, participado, ó Deus, dos cultos online, eles têm compartilhado as suas bênçãos, têm compartilhado também as suas dores, e tudo isso, ó Pai, nós vemos, ó Deus, a tua mão poderosa agindo. Te agradeço também pela vida dos profissionais de saúde e coloco nas tuas mãos a vida dos nossos governantes. Obrigado a Deus porque estamos também no mês de missões nacionais. Te agradecemos por toda a movimentação ao longo desse mês, das ofertas a Deus que ainda estão sendo levantadas, por todo o envolvimento do teu povo. E peço a tua bênção também por todos os missionários, ó Deus, ligados, ó Deus, ou não diretamente à nossa igreja. Muito obrigado, ó Deus, continue nos guardando e nos abençoando. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Nós já estamos quase encerrando o nosso Pão das Três de hoje, tá? Quase aí chegando ao final. A gente já tem anunciado aí desde quarta-feira passada, né, se eu não me engano. Foi quarta-feira passada, no domingo a gente deu uma ênfase também. Irmãos que tiverem dificuldades aí com os meios eletrônicos, tá? E tiver alguns irmãos aí bastante preocupados com as suas contribuições, agora com a sua ajuda também, a sua oferta missionária, os irmãos que tiverem dificuldades, tá? Eu sempre motivo os irmãos a aprenderem a mexer com os equipamentos eletrônicos. Ah, pastor, é difícil, tá? É difícil para todo mundo. Eu também sofro para burro aqui com as coisas aqui, mas a gente vai, aperta aqui, aperta lá, vai fazendo, a gente vai se virando e vai aprendendo. Graças a Deus, né? E é uma bênção de Deus, todo mundo reclama de celular, mas eu vou ser sincero com você, que aparelho maravilhoso que inventaram. A gente faz tudo com esse negócio. E é bastante confiável. Eu já tive problema já com alguma coisa assim, com problemas de crime eletrônico e tal, eu já fui vítima e tal, mas de um modo geral a minha desconfiança não aumentou. Mas se você realmente tiver dificuldade, não consegue, não sabe como fazer isso, pode entrar em contato com a gente, tá? Comigo, com o pastor Israel, com o pastor Márcio, pode entrar em contato também com os nossos tesoureiros, com o Gleidson e com o Ivan, e a gente vai combinar um jeitinho aí de te ajudar, tá bom? Se aperrei não, como dizem alguns, tá? Não se aperrei não, a gente ajuda os irmãos aí, tá bom? Deixando bem claro que é por causa de uma demanda dos irmãos, entendendo que o coração sincero, honesto, o coração bom mesmo dos irmãos, faz com que os irmãos queiram fazer isso aí acontecer, chegar até a igreja, chegar ao caixa da igreja. Então, a gente está à disposição de vocês aí também, tá bom? Então podem, eu quero marcar uma hora e ir na igreja, a gente se encontra lá, não tem problema. Liga pra gente, a gente combina alguma coisa para poder te ajudar, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado, então, pela presença de todos vocês.
Como eu disse hoje, a gente está aqui fazendo umas reformas aqui, eu mudei o lugar, mas sinceramente eu acho que eu estou gostando da experiência de ver aqui as carinhas de vocês, fica menos impessoal, né? Fica mais chegado assim, acho que fica mais gostoso. A gente que é pastor, a gente tem uma coisa que é notória, a gente gosta de gente. Se a gente pudesse estar cercado o tempo todo aí com amigos, com irmãos aí, conversando sobre as coisas espirituais, comendo, bebendo, resolvendo problema, trabalhando juntos para o Senhor, a gente faria, né? Então é gostoso ver as carinhas. Deus abençoe mais uma vez a vida de todos vocês e a gente se encontra então, acho que comigo agora de novo no sábado, hoje é terça, na quinta-feira de novo tem com o nosso pastor Márcio Sarraf. Vamos orar mais uma vez entregando esse momento tão precioso que é o pão das três nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um encontro, por mais um momento, ó Pai, de compartilhar a Tua Palavra, pela presença, ó Pai, de todos os irmãos que nos acompanharam nessa tarde e por todos aqueles, ó Deus, que nós colocamos, ó Deus, em oração diante do Senhor e por todos aqueles, ó Pai, que estão precisando, ó Pai, e todos nós precisamos do Teu cuidado e da Tua bênção. Fica conosco, nos guarda e nos abençoa. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E o próximo culto da igreja é amanhã à noite, tá bom? Às 20 horas, o nosso culto de oração com o pastor Israel. Fiquem em paz, Deus abençoe todos vocês.